Neste vídeo nós vamos aprender a simplificar frações. Simplificar frações significa reduzir uma fração qualquer de forma que ela se torne irredutível. Por exemplo, 10 dozeavos. Como simplificar essa fração? Você vai dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número e dessa forma obter frações equivalentes. Repetir esse processo até que o numerador e o denominador não tenham mais divisores em comum. Você tem que dividir sempre pelo menor divisor comum possível. Se os dois números são pares, o menor divisor comum possível é sempre 2. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. 10 dozeavos e 5 sextos são frações equivalentes. É como se essas duas frações fossem a mesma fração, representam a mesma quantidade. Simplificação de fração é isso: escrever a mesma fração com os menores números possíveis. Reduzir uma fração até que ela se torne irredutível. A fração 10 dozeavos foi reduzida à fração 5 sextos. E 5 sextos é uma fração irredutível, pois os números 5 e 6 não possuem divisores em comum. Simplificar frações significa reduzir uma fração até que ela se torne irredutível. Por exemplo, essas três frações aqui são frações equivalentes. Representam a mesma quantidade, que é a metade de um inteiro. Aí você pode observar que aqui existe um padrão. Em todas as frações, o numerador é a metade do denominador. 1 é a metade de 2, 2 é a metade de 4 e 4 é a metade de 8. Todas as infinitas frações que o numerador é a metade do denominador representam a mesma quantidade. E 1 sobre 2 é a forma mais reduzida possível. Simplifique as frações abaixo. 12 dezoitoavos. Como que vai ficar essa simplificação? Você tem que dividir os dois pelo mesmo número. E tem que ser o menor divisor comum possível. Dividir por 1 não faz sentido, pois qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então a gente começa tentando dividir por 2. Se por 2 não der, tenta por 3. Se por 3 não der, tenta por 4. Se por 4 não der, tenta por 5 e assim por diante. 12 e 18 são pares. Todo número par é divisível por 2. 12 por 2, 6. 18 por 2, 9. 6 nonos. 6 nonos dá para simplificar de novo. 6 é divisível por 2, mas 9 não é. Então, eu vou dividir por 3. 3 divide os dois ao mesmo tempo. 6 por 3, 2. 9 por 3, 3. 2 terços. 2 terços é uma fração irredutível, pois 2 e 3 não possuem divisores em comum. Essas três frações são frações equivalentes e 2 terços é a forma mais reduzida possível. 5 trintaavos. Começa tentando sempre dividir por 2. Se por 2 não der, tenta por 3. Se por 3 não der, tenta por 4 e assim por diante. Por 2 e 3 não dá, porque só o de baixo é divisível por 2 e 3. Por 4 também não dá, vou dividir por 5. Porque todo número que termina com 0 e 5 é divisível por 5. 5 dividido por 5, 1. 30 dividido por 5, 6. 5 trintaavos e 1 sexto são frações equivalentes e 1 sexto é a forma mais reduzida possível. 8 décimos. Os dois números são pares, é possível dividir por 2. 8 por 2, 4. 10 por 2, 5. 4 quintos. 4 e 5 não possuem divisores em comum. 4 quintos é a forma mais reduzida possível.
15 45avos. Os dois números são divisíveis por 5, pois eles terminam com 5. Mas temos que começar sempre dividindo pelo menor divisor comum possível. E aqui nesse caso o menor divisor comum possível é 3, porque 15 e 45 são divisíveis por 3. 15 dividido por 3, 5. 45 dividido por 3, 15. Agora sim, tem que dividir por 5 porque 15 é divisível por 3, mas 5 não é. 5 dividido por 5, 1. 15 dividido por 5, 3. E para finalizar, 28 24avos. Os dois números são pares, começa dividindo por 2. 28 por 2, 14. 24 por 2, 12. Gerou uma nova fração. De números pares, divide por 2 de novo. 14 por 2, 7. 12 por 2, 6. 7 sextos. Os números 7 e 6 não possuem divisores em comum. 7 sextos é a forma mais reduzida possível. Espero que tenham gostado da aula.